gracias, compañero Bruno, por el pase. Buenos días a todos los presentes, de igual manera a los que recientemente se están integrando. Le damos la bienvenida a este evento. A continuación, con la ronda de ponencia de esta mañana, invitamos a la doctora Flavia Figueira Alburjaile, quien posee licenciatura en Biomedicina en 2011 por la Universidad de FUMEC de la ciudad de Belo Horizonte, Brasil. Tiene un máster en Bioinformática por la Universidad Federal de Minas Gerais, UFMG. Completó su cotutela de doctorado en el 2015 en el programa de posgrado de Bioinformática por la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, y en el Instituto Nacional de Investigación Agronómica, INRA, en Francia. Realiza diversas investigaciones de bioinformática aplicada a la biotecnología, genética de microorganismos y genética vegetal. Actualmente realiza una investigación postdoctoral en la Universidad Federal de Minas Gerais, UFMG, trabajando en la investigación del seguimiento y la vigilancia genómica del SARS-CoV-2 y los arbovirus en proyectos de salud pública de la Organización Panamericana de Salud y Organización Mundial de la Salud. Seguidamente, invitamos a la maestrante Mariana Vieira Díaz, que actualmente es estudiante de maestría en genética en el área de concentración genómica y bioinformática de la Universidad Federal Minas Gerais. Tiene una licenciatura en Ciencias Biológicas por la Universidad Federal de Alfenas, Unifal, en Brasil en los años 2015 a 2020 y es técnica en Informática por la Escuela Novairense en 2013. Con el tema a desarrollar Data Mining for Application and Reconstruction de P53 Signal Pathway Infection, Course B, SARS-CoV-2. De igual manera, al público le recordamos que la asistencia y ronda de preguntas se realizará al finalizar la ponencia. Asimismo, hace recordar a la doctora Flavia Figueira Alburjaile y maestrante Mariana Vieira Díaz que cuentan con 45 minutos para desarrollar su ponencia. Muchas gracias. Ahora le invitamos para que inicie su ponencia. Podem iniciar. Boa tarde. Então, como foi apresentada, eu sou Mariana, mestranda do curso de pós-graduação em genética da UFMG. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Está compartilhando? Alguém consegue me informar? Sim. Está compartilhada, só precisa colocar em tela cheia. Não. É porque para mim aparece como está cheia. Então, você pode diminuir aqui os slides à esquerda e só enquadrar melhor o slide. O pessoal pode assistir. Acho que está com um problema realmente de compartilhamento. Está compartilhando? Sim, está compartilhada. Mas não pode ver toda a pantalla, todo o screen. Não está tela cheia, full screen. Tá dando algum problema que não está indo para a tela cheia, não. Mas, enfim, eu vou indo passando aqui. Só diminui um pouquinho o zoom para a gente conseguir ver seu slide todo, que ele está cortando. Aí. Foi? Então, eu sou, como eu disse, né, Mariana, mestranda do programa de pós-graduação em genética e eu sou orientada pela professora Flávia. E nós desenvolvemos, então, um trabalho que vai fazer a mineração de dados para poder ser aplicado para a reconstrução da biosinalização de P53 em infecções causadas por SARS-CoV-2.
Então, dando uma breve contextualização sobre o vírus, né, o SARS-CoV. Então, ele pertence a uma família Coronaviridae, e ele é da subfamília Orthocoronaviridae, que essa subfamília ela é composta por 4 gêneros, e desses 4 gêneros tem o gênero beta-coronavírus, que nele tem, até no momento, conhecido 5 vírus que têm a capacidade de infectar humanos e causar doença. Entre eles, como a gente conhece, o SARS-CoV, que foi responsável pela síndrome respiratória aguda grave em 2003, e o MERS-CoV, que foi responsável pela síndrome respiratória do Oriente Médio. Então, e aqui, né, o SARS-CoV-2, responsável atualmente, né, pela COVID. E então, a gente falando brevemente sobre qual que é o cenário que essas variantes, novas variantes, né, que a gente vê surgindo cotidianamente no cenário brasileiro. Então, a gente pode perceber aqui que aproximadamente em novembro de 2020, final de novembro de 2020, a início de dezembro de 2020, a gente vê que o cenário brasileiro ele é praticamente dominado pela variante gama, e com as suas determinantes sublinhagens, né? Está aqui a P1.4, P1.7 e a P1. Mas esse cenário, ele muda drasticamente a partir de junho de 2021, quando entra em cena, então, a variante Delta, com as suas determinantes linhagens, né? Aqui são todos esses tons de rosa. E esse cenário novamente muda agora, né, no final de dezembro de 2021, que entra em cena, então, essa variante, nova variante que a gente está vendo aí, né, que é a Ômicron. E qual que é, então, o cenário das variantes a nível mundial? Então, a nível mundial, a gente tem as variantes que são consideradas variantes de preocupação mundial, que são variantes que são conhecidas por ter uma maior transmissibilidade e também por ter uma maior capacidade de se esquivar da resposta imune do hospedeiro, de ter uma maior capacidade de evasão da resposta imune. E aí, no cenário mundial, a gente tem a variante alfa, né, com a sua linhagem aqui, e essa linhagem da variante alfa foi a primeira variante a ser considerada como, só um segundo, como variante de preocupação mundial, descrita no Reino Unido no final de dezembro de 2020. Então, aqui tem a variante beta, com essa sublinhagem específica aqui, foi reportada primeiro no sul da África, em dezembro de 2020. Depois, a variante gama, com a sua sublinhagem P1, foi reportada no Brasil no início de janeiro de 2021, e a variante delta, com a sua sublinhagem, com essa sublinhagem aqui, que foi reportada, então, primeiro na Índia, no final de dezembro, né, de 2020. Então, agora a Ômicron, com essa linhagem aqui, que foi reportada primeiramente no sul da África em novembro de 2021. Então, foi feita uma análise filogenética dos coronavírus no geral, para saber, para identificar a porcentagem de homologia que existia entre todos os coronavírus conhecidos. E aí, então, descobriram que, primeiro, os coronavírus, no geral, eles têm um tamanho de aproximadamente 30 quilobases, que esse tamanho, ele é cerca de 2/3 do genoma dos coronavírus, ele é correspondente a 2 ORFs, que é a ORF1A e a ORF1B. E os demais partes do genoma, né, para as proteínas estruturais, né, a spike, a da envelope da membrana e do nucleocapsídeo. E eles perceberam que os estudos feitos a partir dessas análises filogenéticas, foi possível perceber que o SARS-CoV-2, ele apresenta a maior homologia entre todos os coronavírus conhecidos, a maior homologia que ele apresenta é com o SARS-CoV, que é uma homologia de 79,7%. E aí, né, se comparado com os outros coronavírus, tanto o coronavírus de camundongo, como o alfa humano, quanto esse de aves aqui também.
E aí, a partir dessa automologia observada entre SARS-CoV e SARS-CoV-2, as pesquisas atuais, né, os pesquisadores atualmente que têm trabalhado com essa parte de filogenética do coronavírus, eles têm levantado a questão de que, por essa semelhança entre esses dois coronavírus, é possível considerar que eles apresentem mecanismos de evasão do sistema imune semelhante, entre outros mecanismos, né? E a partir desse fato, então, que a gente pensou em estudar os mecanismos de evasão os mecanismos de evasão, né, que o SARS-CoV-2 utiliza para poder se evadir do sistema imune do hospedeiro. Só que essas informações a respeito do SARS-CoV-2 são muito restritas atualmente, né, e até mesmo quando a gente iniciou esse trabalho. Então, tendo em vista essa automologia que o SARS-CoV apresenta com o SARS-CoV-2 e tendo em vista que os pesquisadores já estavam considerando, né, que eles utilizem de mecanismos, muitos dos mecanismos são semelhantes entre esses dois vírus, então a gente coletou a gente foi buscar nos bancos de dados, né, os dados que estão na literatura, todos os dados que tem disponível a respeito dos mecanismos de evasão do SARS-CoV/SARS-CoV-2. Então, a gente relacionando, né, com a via de sinalização de P53. E por que a P53? Primeiro, porque P53 ela é uma proteína que está relacionada com diversos mecanismos celulares, né, muito importantes, como, por exemplo, a replicação do DNA, replicação e reparo do DNA, a proliferação celular, processos de apoptose, metabolismo e a resposta imune inata. Então, por estar relacionado com tantos mecanismos tão importantes para a célula, e mecanismos também relacionados, né, com a resposta antiviral, P53 ela é considerado um importante alvo de infecção por coronavírus. Então, o nosso objetivo foi fazer uma busca na literatura por todos os dados que relacionavam SARS-CoV/SARS-CoV-2 com a via de sinalização de P53, então montar uma via bioquímica que demonstrasse essas relações e essas interações entre o patógeno e o hospedeiro. Então, a primeira coisa que fizemos foi buscar os bancos de dados para vias bioquímicas, se já existia alguma via que mostrasse, né, essa relação do patógeno com o hospedeiro relacionando com a via de P53. Então, a gente analisou, então, os 4 bancos de dados para a via bioquímica, e o IPEF, o BioPsych, o KEGG e o Wikipaths. E até então, no momento, não tinha, nesses principais bancos de dados de vias bioquímicas, nenhuma via que tratasse desse tema. Então, nós propusemos, então, fazer essa via. E aí, como não está conseguindo colocar no modo de tela cheia, eu vou ter que dar um zoom aqui maior, para vocês conseguirem enxergar. E aí, então, aqui, né, só colocando que, primeiro, tudo que está em azul é fazendo uma alusão a tudo que advém do vírus, e o que está em branco é o que advém do hospedeiro. E aqui, do lado, a gente tem uma tabela das interações né? Por exemplo, porque cada setinha aqui tem um significado. Por exemplo, a gente tem uma seta assim, que significa clivagem, essa outra setinha que vai ser relacionada à tradução, transcrição, essa outra aqui para estimulação, e por aí vai. Cada uma tem um significado. Essa aqui também, né, que é a inibição, que a gente vai utilizar muito, essa aqui está diretamente relacionado. E, então, aqui, na literatura, a gente encontrou descrito 4 vias relacionando
a infecção por SARS-CoV-2, alterando a via de sinalização de P53. Só que aqui a gente descreveu visualmente na via bioquímica somente 3, porque a outra parte dessa via não tinha tantas informações o suficiente para poder ser inclusa na via. Então, aqui, inicialmente, o primeiro passo, né, para que ocorra a infecção, ocorre então, né, o receptor do ACE2, então, ocorre o reconhecimento da proteína spike do vírus com o receptor ACE2 do hospedeiro. Essa interação vai permitir, então, que haja a fusão na membrana do vírus com a membrana do hospedeiro, de modo a expor o RNA viral no citoplasma da célula do hospedeiro. Esse RNA viral, como eu disse, ele é composto por, como foi dito lá atrás, né, naquelas imagens de comparação, né, filogenética, ele é composto em 2/3 do genoma viral por essas ORFs, A1A e 1B. Essas ORFs, elas serão, então, transcritas e traduzidas e gerando duas poliproteínas precursoras, que é a 1A e 1B. Essa poliproteína precursora 1A, ela vai, então, diretamente dar origem a duas proteases, que é a protease semelhante a 3C, que é a 3CL-Pro, e a protease semelhante à papaina, essas duas aqui. E, a partir daí, essas proteases, elas vão clivar essas poliproteínas precursoras, dando origem às 16 proteínas não estruturais aqui. A partir do momento que essas proteínas virais elas estão disponíveis no citoplasma do hospedeiro, elas vão, então, começar a interagir com a via de P53. Então, aqui eu coloquei as 3 etapas que é descrito na literatura. Então, a primeira etapa que é alterada é através da interação dessa protease aqui, protease semelhante à papaina, que é a PLP. Essa protease semelhante à papaina, ela também possui uma função de ubiquitina ligase. Então, ela vai se ligar ao MDM2, só lembrando que na célula considerada normal, né, não infectada, esse MDM2, ele possui a função de controlar os níveis de P53 através da degradação via proteossoma. Então, a partir do momento que essa protease com função de ubiquitina ligase se liga ao MDM2, ele vai desubiquitinizar MDM2, e essa MDM2, nesse estado desubiquitinizado, ele vai ficar mais estável, vai se tornar mais estável. Então, ele se tornando mais estável, ele vai ser, então, migrar para o núcleo da célula, onde ele vai, então, interagir, né, com o P53, e ele vai transportar P53 para o citoplasma, onde P53 vai ser, então, degradado. Esse aumento da degradação de P53 vai acarretar a diminuição da apoptose da célula. Isso, em uma cascata, isso vai, então, favorecer, em um processo, né, de cascata, isso vai favorecer a proliferação do vírus. Se a gente pensar em um instante inicial, não seria tão interessante para o vírus, logo após a infecção, passar por um processo de apoptose, né? Então seria interessante ele inibir esse processo de apoptose, de modo, né, que vai favorecer, então, a proliferação dentro da célula infectada. Uma segunda etapa que encontra-se alterada na via é através da interação da proteína não estrutural 2 com uma família de proteínas determinadas de proibitinas. Essa família de proteína, ela é encontrada em diversos compartimentos celulares, entre eles na mitocôndria e também aqui no núcleo. Na mitocôndria, ela possui uma função de realizar uma manutenção na atividade mitocondrial. Só que, a partir do momento que a proteína não estrutural 2 interage com essa
proteínas denominadas proibitinas, essa proteína não estrutural 2 é capaz de inibir a função dessa célula, dessa proteína. Então, a partir do momento que ela está inibida, a mitocôndria ela passa a não realizar adequadamente a sua função. Isso vai, então, aumentar a permeabilidade mitocondrial, isso vai levar também ao aumento da liberação de espécies reativas de oxigênio. Novamente, em uma reação em cadeia, isso vai, então, aumentar o dano oxidativo intracelular, já que a mitocôndria ela não está realizando adequadamente a sua função, e vai também aumentar o dano ao DNA. Esse dano ao DNA e aumento do dano oxidativo intracelular vai aumentar a ativação de P53. Então, esse aumento da ativação de P53 vai acarretar a apoptose da célula. Então, pensando em um segundo momento, é interessante, pensando em um segundo momento onde a célula já está em nível de infecção mais avançado, seria interessante para a célula, para a célula infectada, seria interessante para o vírus, que essa célula entrasse em apoptose, porque assim seria a nova prole viral sintetizada seria mais facilmente distribuída, né? Seria mais facilmente distribuída nas células vizinhas. Então, diferentemente desse primeiro momento aqui, né? E como eu disse, essa proibitina, essa família, né, de proteínas, elas também estão presentes no núcleo. Só que no núcleo, elas possuem a função de cofator ou ativador de fatores de transcrição para diversos genes, entre eles o gene de P53. Então, a partir do momento que essa proteína não estrutural 2 inibe as proibitinas, vai diretamente aqui influenciar na transcrição e tradução do gene de P53. Então, isso vai indiretamente aqui influenciar também na tradução na transcrição e tradução de diversos genes que são dependentes de P53. Então, a gente vê aqui que a infecção por SARS-CoV, ele vai também, por SARS-CoV/SARS-CoV-2, né, aqui nessa etapa, influenciando na regulação da tradução da transcrição e tradução de diversos genes na célula infectada. E aqui, uma terceira etapa da via, que encontra-se alterada devido à infecção, decorrente da interação da proteína não estrutural 3 com esse complexo aqui, RCHY1. A proteína não estrutural 3 viral, ela é uma proteína com múltiplos domínios, entre eles esse domínio de protease, o PLPRO, e o domínio único de SAS, o SUD. Primeiro, de um lado, você pode ter esse domínio a protease interagindo com esse complexo celular, levando à degradação de P53, só lembrando que em uma célula não infectada, né, considerada normal, esse complexo aqui, ele possui a função de também regular o nível de P53 via degradação. Então, a partir do momento que ele interage com essa PLPRO, com essa protease, vai estimular diretamente aqui um aumento, né, da degradação de P53, levando, então, a um aumento da sobrevida da célula infectada, possibilitando, então, um aumento da carga viral dentro dessa célula. E do outro lado, semelhantemente, esse complexo, o domínio SUD, ele também é capaz de se ligar individualmente a esse complexo, novamente estimulando a maior degradação de P53, novamente aumentando, né, a sobrevida da célula infectada e aumentando também a sua carga viral. Só que, além desses dois domínios poderem se ligar, interagir, né, individualmente com esse complexo, eles podem também interagir simultaneamente
com esse complexo que leva à degradação de P53. Então, quando eles interagem simultaneamente a esse complexo, isso vai potencializar muito mais a degradação de P53. Só deixa eu tirar um zoom aqui. E uma outra, a outra via, que a outra etapa, né, da via de sinalização de P53, que encontra-se alterada, mas a gente não colocou ela aqui na via bioquímica, aqui, né, porque tinham poucas informações a respeito, é uma etapa onde a infecção por SARS-CoV/SARS-CoV-2 é capaz de formar uma isoforma de P53 truncada. Então, essa isoforma truncada, ela não vai conseguir realizar adequadamente aquelas funções que eu citei lá anteriormente, né? Funções relacionadas à resposta antiviral, como a apoptose, o metabolismo e resposta imuninata, entre outras, né? E essa isoforma truncada, ela apresenta uma modificação na sua cauda C-terminal. E aqui a gente colocou, do banco de dados, né, do UniPro, a gente colocou essa proteína, a P53, né? E aqui, ao final da construção, então, da reunião desses dados e do processamento desses dados disponíveis na literatura, a respeito da interação de infecção SARS-CoV/SARS-CoV-2 e como essa infecção interfere na via de sinalização de P53, de modo que o vírus consiga se evadir do sistema imune do hospedeiro e ter uma infecção produtiva, né, com sucesso, a gente pôde concluir que, primeiro, que a gente identificou a gente viu, né, na literatura, descrito 4 vias que descrevem essas interações, só que na via bioquímica que a gente construiu, a gente colocou somente 3, uma que é dependente de MDM2 e outras 2 que são independentes de MDM2. E a outra conclusão, né, foi que a infecção por SARS-CoV/SARS-CoV-2, ela tende a alterar a disponibilidade de P53, seja podendo, através da interação das proteínas virais com cada etapa, né, proteínas de cada etapa da via de P53, ora estimulando a degradação ou causando a apoptose da célula. E a gente percebe que essas alterações, elas visam, então, favorecer a infecção, né, favorecer a sobrevida dessa célula infectada, de modo a poder facilitar, né, a favorecer essa distribuição dos novos vírus produzidos para infectar, então, as células vizinhas. E aí, de início, aqui só os agradecimentos, né, e os nossos contatos. Muito obrigada. Eu passo a palavra para a Flávia. Obrigada, Mariana. Eu vou compartilhar agora aqui minha apresentação com vocês, né, para dar continuidade a essa temática e depois a gente volta a abrir para discussão com vocês, tá bom? Agora eu acho que eu vou conseguir compartilhar. Vocês conseguem?
Conseguiram ver na apresentação? Sim, doutora, sim. Está em tela cheia? Não, Entrou em tela cheia? Não, não tá. não, Flávia. não. Tem não. Coloca aí no livrinho, aí tem uma partezinha aí, no final, pelo Zoom, aí tem um livrinho. Pode botar aí e vai dar certo. No Zoom? Eu vou tentar, então, compartilhar. Sim. Compartilha de novo, então. Sim. Conseguem ver? Sim, dá para ver que sim. Agora, porque para mim aparece em tela cheia. Tá com o mesmo problema, Flávia. Não tá indo, não. Não, tem que botar num botãozinho aí, tipo, tem aí tipo um livrinho, tipo, aberto, sabe? Sim, eu tô nele, mas para mim ele tá em tela cheia. Esse é o problema. Não sei, algum recurso que o Zoom mudou, porque eu sempre fiz isso sem nenhum problema. Mas realmente hoje, quando eu testei com a Mariana, a gente teve realmente esse problema, porque antes, eu não sei se eu consigo compartilhar minha tela inteira com vocês, consigo? Sí, pantalla entera. Assim vocês estão vendo a minha tela. Sí. E agora? Sí, perfecto, perfecto. Certo. Então, realmente agora o Zoom, né, vai ter que compartilhar a tela, mas não tem problema não. Bom, boa tarde, né, a todos. É um prazer a gente estar aqui com vocês. Eu vou tentar falar em português bem devagar, né, mas já agradecemos imensamente pelo convite, né? Estamos honrados por estar falando aqui nesse simpósio com vocês. E hoje, né, a Mariana, ela veio trazer um pouquinho do trabalho dela, que ela está desenvolvendo no mestrado, né? A nossa equipe é uma equipe hoje, junto ao professor Luiz Alcântara e a pesquisadora Marta Giovanetti, o qual, né, eles trouxeram essa parte de vigilância genômica e monitoramento, não só de coronavírus, mas também de arboviroses no Brasil. E tanto eu quanto a Mariana, nós somos parte dessa equipe, né? Então, Mariana, ela é mestranda, que atualmente eu oriento, e eu sou professora aqui no grupo, junto com esses pesquisadores. Então, além, né, do trabalho da Mariana trazer essa parte toda de meta-análise, esse conjunto de dados, o que eu quis trazer para vocês? Um pouco do panorama da situação do Brasil e o que né, as tecnologias ajudaram a gente a decifrar um pouquinho mais a respeito desse vírus, né? Então, inicialmente, para a gente falar aqui dos dados, né, do vírus no Brasil, né, hoje a gente tem um número, né, de um caso muito maior de números de pessoas que estão recuperadas, né? Nós temos mais de 25 milhões de casos confirmados, né? Então, o país realmente teve uma incidência muito grande, sofreu muito por conta do coronavírus nos últimos anos, e a gente também, né, teve um óbito significativo, né? A gente teve aí mais de 600 mil óbitos na nossa população, né? Então, esses dados todos, eles são dados que vocês encontram, né, no site do Ministério de Saúde do Brasil, onde lá a gente acompanha, né, a situação não só do país, mas também da região. Então, é possível a gente acessar e acompanhar se o número de casos está aumentando, está mantendo estável ou está diminuindo em cada região. Por que isso é importante? Porque o Brasil ele é um país muito grande, né? Então, para a gente conseguir gerenciar, né, a gente precisa que cada gestão, né, estadual, municipal, consiga fazer esse monitoramento e jogue esse dado para uma rede, certo? Então, se a gente olha, né, por exemplo, em relação
a quantidade acumulativa, né, de casos de Covid. O que a gente tem? A gente tem que, né, em disparada, São Paulo, né, teve sempre uma notificação muito maior do que os outros estados. Bom, isso se explica também pelo tamanho populacional, né? Mas é um dado muito interessante da gente observar. Por quê? Porque é uma notificação, né, que a gente precisa trabalhar, que essa notificação ela seja feita em todo o país de forma, né, a nos dar uma precisão maior sobre a situação. Então, o nosso grupo especificamente, a gente trabalha muito com essa parte de vigilância genômica, a gente trabalha com uma plataforma de sequenciamento chamada Minaio. O que é esse Minaio? Minaio é esse sequenciador portátil aqui que vocês estão vendo à esquerda, que vocês podem acoplar a um notebook, a um computador, e ele vai fazer o sequenciamento. Então, é um sequenciador hoje que você consegue carregar no bolso. Ele é um pouco maior que um pendrive, né? Então, o que isso permite? Isso permite uma portabilidade muito grande desse sequenciador, né? Eu posso, então, pegar o meu sequenciador e monitorar o que está acontecendo em qualquer cidade, em qualquer estado do país, né? Então, o nosso grupo, que a gente trabalhou muito durante a pandemia, a gente trabalhou com projetos que se estendiam a todo o Brasil, de modo a conhecer as sequências e as variantes que estavam circulando até então no nosso país. Então, essa é uma plataforma, ela é realmente muito inovadora, ela vem sendo utilizada desde 2017 pelo nosso grupo de pesquisa, e aqui, né, nós temos essa partezinha aqui que a gente chama de flow cell. É essa partezinha aqui que vai ocorrer todo o sequenciamento do nosso vírus. Como que ocorre isso, né? O flow cell é uma parte, né, que você compra separado, aqui está o equipamento do Minaio, você coloca aqui e dentro dessa flow cell tem o quê? Tem pequenos microporos que vão permitir, então, fazer o sequenciamento. Por quê? Porque para essa plataforma, quando você liga aqui o cabo no computador, vai passar energia. A energia ela é transmitida através da corrente elétrica. A corrente elétrica vai passar o seu material genético nesse poro e cada vez que a corrente elétrica detectar um nucleotídeo, vai ser emitida uma corrente no formato diferente a ser reconhecido pelo computador de acordo com o genoma que você tem ali do organismo. Por que isso é interessante? Porque é uma plataforma que ela produz, né, de forma muito rápida para a gente que está na pandemia, o resultado de um genoma. Então, isso aqui com 2, 3 horas de sequenciamento, você já consegue saber qual é o genoma do seu vírus e qual é a variante que está ali circulando na sua região. Então, basicamente, né, a etapa de preparo de bibliotecas desse sequenciamento é o que? Você ligar, né, ao seu produto de PCR amplificado, barcodes que sejam depois possíveis de reconhecimento em análise de bioinformática. Esses barcodes, né, esses adaptadores, eles vão permitir que aqui seja realizado o sequenciamento e após esse sequenciamento vai ser gerado um perfil de acordo com aquela corrente elétrica mencionada e a partir disso vão ocorrer, então, essas detecções de variantes. Então, aqui a gente tem um panorama geral, recentemente publicado num paper da Frontiers, o qual a gente tem, né, os 6 passos básicos. Primeiro, a gente vai coletar as análises clínicas ou os isolados, um cultivo, por exemplo. Eu vou extrair o RNA viral desses organismos, certo? Depois disso, eu vou purificar esse material e vou fazer uma síntese de DNA. Depois que eu fizer uma síntese de DNA, o que eu preciso fazer? Uma multiplex, uma PCR. Porque o que eu vou fazer com isso? Eu vou amplificar os meus fragmentos que vão ser necessários aqui para preparar as bibliotecas, então, do Minaio. Depois que eu preparo as bibliotecas, o que vai acontecer? O Minaio, né, vai realizar a corrida. Então, pode ser em plataformas menores, aqui ele fala 4
mas é possível já se fazer em menos tempo. E em plataformas muito maior, né, e de outras marcas, por exemplo, gastaria hoje em torno de 7 horas. Depois, o que a gente faz? A gente faz uma análise de dados. Então, veja como que a gente ganha tempo, né, nessa tática do Minayo. A gente ganha muitas horas, né, de preparação e de análise. Para que é importante a gente chegar nessa análise tão rápido? Porque a gente vai entrar, vai conhecer o dado, né? Então, cada vez que sequenciar, esses verdinhos são os poros do meu sequenciado. Então, isso quer dizer que eu consegui, né, que eu estou conseguindo sequenciar, que o verdinho está bom, né? E aqui, o que eu vou ter? Eu vou ver o tamanho do fragmento que está sendo sequenciado. Então, aqui, como vocês podem ver, são fragmentos do quê? Fragmentos longos. Por isso que o Minayo ele é conhecido como long reads. Então, esses fragmentos, eles são bons por quê? Porque nessa análise final de bioinformática, você vai ter uma facilidade maior de conhecer quem é aquele vírus, quem é aquela variante. E para que a gente faz, então, a análise de bioinformática? A gente faz, né, o controle de qualidade, a montagem, a anotação, justamente para a gente conseguir, né, decifrar essa estrutura do genoma. Então, primeiro, a gente vai montar essa estrutura, né, a estrutura clássica, né, com a Spike, com as Office. Então, essa é a estrutura básica que se espera do SARS-CoV. O que a gente sabe hoje? Que, por exemplo, na Spike, a gente tem, em diferentes variantes, a gente tem o quê? As mutações. Então, aqui a gente observa se ocorreu alguma mutação a nível de bioinformática, para a gente estar aí avaliando, então, essa nova variante, né? Esse novo vírus circulante. Como que a gente pode fazer isso também? A gente faz análises, né, filogenéticas, a gente clusteriza essas amostras, né? Usamos isso com dados também da literatura e tentamos, né, ver o indicativo disso ou quão inovador determinada linhagem ali circulando, né, como foi o caso da gama, né? A gama ela foi detectada relativamente num tempo curto, graças a isso, porque se conseguiu fazer uma análise genômica muito rápido. Antes, né, já tinha propagado muito, mas realmente, né, foi ainda muito rápido esse monitoramento, esse reconhecimento dessa variante de preocupação global. Então, eu queria mostrar, né, era esse panorama para vocês, tá, do nosso trabalho da equipe de vigilância genômica aqui no Brasil, junto com a Ariana, né? A gente não queria exceder o tempo também, tá? Era só para dar uma pincelada, mas se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, a gente está à disposição de vocês e agradecer mais uma vez. Obrigada. Le damos las gracias a la doctora Flavia Figueira Brujele y la maestrante Mariana Vieira Díaz por su excelente ponencia. Ahora, con el apoyo de nuestro compañero Dilmer Marcelo, se procederá a leer las preguntas de los asistentes. Adelante, compañero Dilmer. Pronto, a gente vai começar com as... Vamos a começar com as perguntas ou primeiro o agradecimento? Las preguntas y... Bem, então, muito obrigado, Flávia e a maestrante Mariana Dias, pela apresentação ótima que vocês tiveram conosco hoje. Então, a gente tem umas perguntas que tem feito para nós. Maria Praxília Pamos Salazar pergunta: na evolução do SARS-CoV-2, é provável que apareçam novas proteínas antigênicas? Olha, é muito complicado a gente dizer exatamente isso nesse momento, né? Porque as variantes, elas assim, elas estão circulando de um modo, né, que a cada 3 meses, mais ou menos, se vocês observarem, a gente tem uma variante de preocupação global, né? A gente afirmar esses casos de antigênico é um pouco complicado ainda e talvez um pouco cedo para a gente,
né, ver isso. Mas, né, tem alguns indícios evolutivos, sim, que vão para essa linha de pesquisa, tá? Mas eu, particularmente, eu prefiro a gente ter alguns dados a mais, porque se a gente pensar, né, a gente só tem 2 anos de pandemia, isso, mais que ainda pareça muito para a gente, porque a gente ficou muito em casa, ainda é muito pouco para quem estuda o vírus, né? O vírus hoje, né, tem muitos vírus que o pessoal estuda, né, a vida toda, 50, 60 anos, e ainda a gente tem muitas dúvidas, né? Então, quem dirá vírus de 2 anos, né? Acho que a gente ainda tem muito a descobrir do SARS-CoV-2, particularmente. Muito obrigado. Para traduzir para aquellos que no entienden portugués, la doctora Flavia nos ha explicado un poco que es muy poco probable que aparezca una variante en el futuro, que se sabe muy poco del virus que actualmente está con nosotros, solo tiene 2 años, a diferencia de virus mucho más antiguos que ya tienen mucho tiempo más atrás y aún se desconocen muchas cosas. No podríamos decir con certeza que aparecerán nuevas o no proteínas antigénicas dentro de su código genético, pero se ve muy poco probable considerando que hasta todo ese momento no ha sucedido, ¿no? Muito obrigado, Flávia. Temos uma outra pergunta de Juan Camilo Vera, da Colômbia. Ele pergunta, como afetaria a proteína P53 no splicing alternativo, uma vez que a gente pegar o SARS-CoV-2? Uhum. Essa é uma ótima pergunta. É uma pergunta que ela é quase uma pergunta de R$1 milhão, né? Porque, na verdade, a grande dificuldade que a gente tem hoje de achar até medicamentos, alguma coisa que pare a infecção, uma vez que a pessoa está infectada, é exatamente o sistema de evasão do vírus, né? O vírus, ele tem uma capacidade de esconder ele do seu sistema imune e buscar outros mecanismos para fugir, que a gente simplesmente não conhece, né? Então, a ideia, inclusive, de estudar essa via do P53, né, que é o trabalho hoje de Mariana, foi exatamente a gente tentar resgatar a partir, né, de outros coronavírus, similaridades que pudessem ser aplicadas a esse. Porque, novamente, a gente só tem 2 anos de estudo desse vírus. Então, algumas coisas ainda ficam em aberto. O splicing alternativo pode ser que, dependendo da forma que o splicing estiver ocorrendo, pode ser que seja uma coisa que seja vantajosa ou não para a infecção, né? Mas para a gente responder isso, a gente teria que fazer o quê? Teria que fazer estudos, né? Por exemplo, a partir de transcriptomas, de proteomas, né? De expressão gênica e de detecção de proteínas realmente, avaliar ali se a gente teria expressão ocorrendo ali naquela cadeia onde ocorrem aqueles splices para a gente conseguir detectar e ter essa resposta, né? Mas é uma resposta que a gente ainda não tem. Se Mariana também quiser falar mais alguma coisa, Mariana, quiser complementar. Não, realmente eu não tenho, eu concordo com o que a Flávia disse. Os dados que a gente tem, até mesmo quando fui realizar fazendo toda uma busca, né, na literatura, até então, assim, são pouquíssimos dados que a gente encontra falando a respeito, até mesmo, como vocês puderam ver, pensar em toda a complexidade celular e toda a complexidade dos mecanismos celulares e até mesmo os mecanismos de evasão do vírus, a gente encontrou somente dados para 4 etapas, né, que são alteradas. E encontramos pouquíssimos dados também. Então, os dados que a gente encontrou, mesmo que sejam dados relevantes, né, e que certamente irá ajudar nos próximos estudos que virão a respeito do tema, assim, se você for pensar na complexidade da doença e na complexidade da interação vírus-hospedeiro, é uma quantidade muito ínfima de dados, né? Então, realmente, a gente não tem muitos dados a respeito ainda. Então, aguardemos aí futuramente o avanço da ciência para poder responder sua pergunta. Tudo bem, muito obrigado. Então, para as pessoas, nuevamente voy a estar traduciendo el resumen. La doctora Flavia y la doctora Mariana estaban explicando que
Básicamente, encontramos muy pocos datos respecto a cómo va a afectar el splicing alternativo de rodilla TP53, básicamente por la novedad del virus, porque faltarían estudios de proteasas para ver específicamente cómo el splicing podría afectar cuando uno contrae SARS-CoV-2. Básicamente ella dijo que es una pregunta que todo el mundo quiere saber ahora, no solo Juan. Y necesitamos todavía hacer un poco más de tiempo para ver, porque el splicing podría afectar tanto positiva como negativamente al contrayente. Aún no se sabe muy bien cómo funciona la relación hospedero-enfermedad, entonces es necesario darle un poco más de tiempo para poder responder esta pregunta, que solo por ahora no tenemos la respuesta. Muito bom. Héctor pergunta, doutora Mariana, uma consulta. É possível ter uma relação entre a cinética da replicação do SARS-CoV-2 no modelo apresentado com a aparição dos genes específicos, tipo gen N, RP, o gen geral, o gen E, no diagnóstico por PCR, eu não sei como fala isso em português. PCR. PCR. Obrigado. Eu vou pegar essa pergunta para responder, porque eu trabalhei um pouco na parte de diagnóstico, né? A Mariana, quando ela entrou, ela ainda estava em home office, né? Agora que a gente está retomando, né, o laboratório presencial, então eu vou responder essa pergunta relacionada. A relação que a gente tem na PCR é que quanto maior a quantidade, né, de vírus ali presente na amostra, menor é o CT, né? Então, CT. Então, a gente consegue avaliar isso no RT-PCR, por exemplo. Né? Quanto maior o CT, menos carga viral, inversamente proporcional. Agora, a partir do momento que se detecta por RT-PCR, né, o vírus e tudo, a estrutura ali, né, a amplificação, ela ocorre. O gene, ele tem todos os genes, desde o início, detectar todos os genes. Só que o que acontece? Nem sempre a gente consegue, no diagnóstico, detectar todos os genes, porque às vezes a gente tem uma degradação do material clínico, da amostra clínica. Tá? Mas desde o início, era se esperado, né, você detectar todos os genes ali da estrutura. Tá? Então, o diagnóstico, que o diagnóstico teve que fazer também, é pegar esses genes que não são variáveis, certo? Porque senão, com essa variação que tem, né, essas mutações no genoma, poderia ter dificuldade de pegar. É o que acontece hoje com o teste de antígeno, por exemplo. O teste de antígeno hoje, ele dá muito falso negativo. Por quê? Porque da forma que ele foi feito, né, ele não é capaz de detectar, por exemplo, a última variante circulante, que é a Ômicron, né? Então, é isso que a gente sempre tem que pensar, né, na forma mais estável de detectar, tá bom? Muito obrigado, doutora Flávia. Então, la traducción es, es bueno recordar que el CT y el PCR es lo que detectan la mayor carga viral durante la prueba. La cantidad de virus que se muestra durante la enfermedad puede variar, justamente respondiendo que sí, la replicación del SARS-CoV puede variar, y justamente por eso es que cuando el PCR ocurre, el virus puede amplificarse o degradarse, ¿no? Justamente el gen N no siempre va a detectarse para el diagnóstico correcto al momento de hacer el PCR. Esta es la razón por la cual se dan muchos falsos negativos al detectar el antígeno. Los falsos negativos terminarían siendo la razón por la cual aún no se puede detectar, por ejemplo, la variante Omicron, que es lo que mencionó la doctora, y justamente el diagnóstico se tendría que basar no solo en los genes mencionados, sino también en otros genes que podrían haber sido mutados en el genoma, ¿no? Muito bom. Muito obrigado, doutora Flávia. Então, a gente tem outra pergunta me dá um segundinho, da Maria Eugênia Sánchez León. Ela pergunta, é confiável... me dá um segundinho aí. Tá bom. Então, é possível confiar nas possíveis, no futuro, usar redes neuronais artificiais para predizer ou
ver no futuro as possíveis mutações de interesse no vírus. E é possível observar as aplicações futuras que poderia ter a vacina. Sim. Já existem vários trabalhos, né? Em português a gente chama de inteligência artificial, onde trabalho com essas redes neurais, né? As quais, né, a gente tenta ver por probabilidade quais as possibilidades de mutar em uma região ou em outra. Por exemplo, na Spike, né? Vários grupos hoje estudam as possibilidades de mutação dentro da Spike, né? Então, a evolução é isso mesmo, é avaliar esses mutantes, é avaliar, né, a homologia proteica, é avaliar a estrutura 3D. Então, o pessoal trabalha muito na parte de modelagem dinâmica molecular dessas proteínas, né, tentando aí fazer uma previsão realmente das próximas variantes e das próximas pandemias também, né? Então, existe, sim, essa possibilidade da parte de inteligência artificial sendo aplicada aí para a pandemia. Muito obrigado. Es posible, entonces sí, el uso de redes neuronales artificiales, es posible predecir en el futuro esas mutaciones justamente asociadas a la proteína Spike. Es bueno recordar que las vacunas que actualmente se están usando hablan del uso o el cambio que puede tener, o la expresión que puede tener una célula de la proteína Spike, proteína S en la membrana celular. Eso permite la capacitación del sistema inmune para reconocer. Es posible que se suceda eso, sí es confiable, sí es válido, porque en futuras situaciones la proteína Spike se tiene que analizar, va a poder mutar. Recordemos también que hay mecanismos de evasión, de inhibición del virus que pueden escapar de la detección, por eso es bueno siempre estar estudiando, tener un ojo en la proteína Spike, y justamente para eso en el futuro sería interesante el uso de estas redes neuronales artificiales, ¿no? Bueno, tenemos una última pregunta da Dominique Vargas. Qual é o maior problema no Brasil agora com a variante Ômicron? Esses são vários problemas, né? O grande problema, que eu acho que não é só no Brasil, mas no mundo, é a rápida propagação dessa variante, né? Realmente, ela é muito contagiosa, né? Então, inclusive em relação às máscaras, né? Não podem ser máscaras mais descartáveis comuns, né? Tem que ser aquelas máscaras N95, KN95, máscaras mais reforçadas, né? Então, realmente é muito difícil evitar a contágio dessa variante. Aqui, realmente, a gente tem uma grande população que pegou. E também, realmente, né, uma vacina, uma variante que ela ultrapassa a vacina, de certo modo, né? Uma vez que essas pessoas também estão sendo infectadas mesmo que vacinadas. A grande vantagem que a gente está vendo é que todos os vacinados no Brasil, né, a maioria da população que se vacinou, não está precisando ficar internada, não está precisando usar UTIs, leitos de UTI, hospitais, né? Conseguem se tratar em casa, né? Se tratam como um resfriado, né? Sem evoluir para sintomas mais graves, e em torno de 7 a 10 dias a pessoa já está bem, sem infecção, né? Então, eu acho que isso não é só no Brasil, né? É um panorama que a gente vê aí também em outros países, tá bom? Pronto, muito obrigado, doutora. Então, justamente estamos hablando de que la situación, no solo en Brasil, sino en el resto del mundo, el problema es la rápida propagación que puede tener esta enfermedad. Ahora, y es lo que yo observé también cuando estuve allá, es que las personas tienen la costumbre de usar más máscaras de tela que máscaras quirúrgicas o KN95. Entonces, justamente, el problema viene uso. Una máscara de tela no protege frente a la rápida propagación que puede tener esta enfermedad. Por eso se busca como plan a futuro el uso de mascarillas como KN95, la N95 para evitar la propagación. Las buenas noticias o la ventaja que menciona la doctora es que a pesar de que pueda superar en cierto sentido la variante Omicron a la vacuna, la gran parte de la población brasileña está vacunada actualmente. Eso evita a largo plazo las hospitalizaciones y, como mencionó, los ingresos a UTI, que significa UCI en español, Unidad de Cuidados Intensivos. Entonces, justamente de 7 a 10 días la persona ya estaría tranquila nuevamente retomando su vida normal, ya que se evitó su internación en esta unidad de cuidados intensivos. Bom, parece que o pessoal está se animando a fazer mais perguntas, desculpa aí.
Então, eu acho ótimo. E também eu vou deixar aqui meu e-mail no chat, que também, se alguém quiser entrar em contato posterior, tanto comigo quanto com Mariana também, né? Nós estaremos disponíveis também, via e-mail, tá bom? Muito obrigado. El email de la doctora va a estar ahí para que en futuras situaciones se puedan comunicar con ella y hacer más preguntas en caso sean necesarias. Muito bom. Tem uma perguntinha aí, acho que é a última, eu acho. Por que tem uma diferença... Peraí. Tipo, é meio complicado, sabe? Porque tem umas perguntas, uma redação meio difícil, então a tradução fica meio ruim. Então, por que tem uma diferença nos possíveis pathways associados com a P53 que tem a SARS-CoV-2, onde tem certas rotas que faz que aumente a sua atividade e tem outras que vai diminuir? Como isso é possível ser explicado ou qual é a causa? Uhum. O que vai diferenciar, né, ali na via é o que a gente suspeita, né? Porque o que a Mariana fez no trabalho dela? O trabalho da Mariana é um trabalho de meta-análise, ou seja, avaliar todos os artigos na literatura sobre o tema e fazendo ali um quebra-cabeça, né? Então, ali, o que a gente montou, esse configurativo que a gente conseguiu mostrar para vocês, é o que está mais abundante na literatura, né? Que são essas obras. Ali são tudo possibilidades, mas tudo ali teria que ser feito experimentalmente, né, acompanhando o indivíduo infectado e monitorando, né, todas aquelas proteínas, todas aquelas enzimas, tudo que ocorre realmente no processo infeccioso, né? O que a gente sabe é que o vírus ele tem um sistema de evasão muito, muito bom. Então, tanto é que é difícil no início você estar detectando a infecção. Por quê? Porque ele esconde, né? O sistema imune tenta achar ele para acabar com aquilo logo e ele se esconde, né? A mesma coisa agora a gente está vendo para o Omicron. O Omicron, às vezes, parece que a pessoa vai melhorar, aí dá uma queda de imunidade de novo, aí melhora, dá uma queda. Então, a gente tem percebido também que ao longo dessas variantes, a gente percebe também uma outra forma, né, do vírus reagir. Aí, na verdade, a gente tem que estudar muito mesmo, realmente, né, porque é algo que a gente viu aí nos últimos 2 meses a respeito dessa variante, né. Mas essas rotas, na verdade, que o vírus segue, ele tenta ver onde que ele vai ter maior sucesso, né, de replicação viral e sobrevivência. Então, onde ele achar que ele vai conseguir um sucesso, ele vai lá, o sistema imune vai tentar bloquear. Vão tentar ativar vias. E o vírus também vai tentando do jeito dele. Então, é uma batalha realmente, né, do sistema imune com o vírus. Não sei se Mariana quer completar mais alguma coisa. Não, eu não tenho nada a completar, não. Obrigada, Flávia. Muito obrigado. La doctora nos explica lo siguiente. Justo la doctora Mariana, o la maestrante Mariana, ella se encargó de hacer un estudio de metaanálisis, es decir, para los que no saben, es una revisión tipo sistemática, se revisa toda la información disponible en Internet, en los centros de información aprobadas, y justamente en base a eso es lo que se nos presentó en sus diapositivas, ¿no? Que ella hizo como si fuese un rompecabezas, ella juntó las mejores partes y las más abundantes de la literatura, y es lo que nos muestra de las vías presentadas por el COVID-19. Inclusive, a pesar de ello, todo eso simplemente son posibilidades y necesitarían todavía una futura experimentación. Lo que sí vamos a saber es que el virus tiene un sistema de evasión muy bueno. Eso sería bueno que se revise. Los sistemas de evasión de virus que puede tener en nuestro sistema inmune. A pesar de que el sistema inmune está ahí, el virus puede evitar la detección. Por eso es que en algunos casos se puede presentar una mejoría del sistema inmune, pero después aparece una caída de inmunidad. Una caída de inmunidad nuevamente, parece que mejora, después hay caída de inmunidad. Justamente las variantes nuevas que se están presentando tienen esa característica, ¿no? Y hablando de las rutas, que es la pregunta, es justamente asociada a eso, ya que las rutas que va a seguir el virus están asociadas a donde él ve, entre comillas, donde él ve que hay mayor posibilidades de una sobrevivencia
la mayor capacidad que tiene él para evitar que el sistema inmune lo detecte y si es que lo detecta, pueda hacerse pasar como si es que no fuese un patógeno, ¿no? Bien, temos uma pergunta adicional que fala assim: os splicings alternativos do vírus, é possível que tenha uma causa no evento da coevolução entre o parásito e o hospedeiro? Faz sentido? Fiz uma tradução. Então, eu não trabalho muito nessa parte, né? Mas o splice, ele seria em relação ao hospedeiro, né? O hospedeiro, acho que a pergunta seria em relação ao hospedeiro, né? Algum modo de splice, mas aí teria que ver em qual proteína seria, né? Para o vírus estar atuando. Mas essa parte de splice realmente não é a minha especialidade, né? Mas, assim, se vocês verificarem hoje, ainda tem pouquíssimos estudos de transcriptoma a respeito, estudando o hospedeiro infectado, né? Por quê? Porque, bom, primeiro, para esses estudos, você tem que escolher um tipo celular, né? Então, cada estudo, às vezes, escolhe um tipo celular diferente. Mariana, mesmo, quando estava montando a via, essa foi um desafio do nosso trabalho, foi esse, porque cada trabalho que a gente ia analisar foi avaliado uma célula diferente, numa condição diferente, numa resposta diferente. Então, tudo isso modifica o resultado, né, e esse processo infeccioso. Mas eu acho que ainda é muito cedo, né, para estar discutindo, para estar trazendo essas coisas realmente ligadas à splice, né? Tem diversas outras doenças que a gente ainda não sabe quase nada, né, ou sabe pouquíssimo sobre isso, né, porque é uma área também mais recente na genética, né, nessa parte de descoberta. Então, talvez eu não seja a melhor pessoa também para responder essa pergunta diretamente, tá bom? Tudo bem. Obrigado, doutora. Então, ella nos explica que existen pocos estudios de transcripción actualmente respecto a la relación hospedero-parásito. Ella no es la más adecuada para responder, ya que ella admite que no es el área de especialización, ¿no? Cada uno tiene áreas mejores donde uno aprende más, y bueno, ella no se ha especializado en ese sentido. Lo que sí que es importante mencionar, que ella nos comparte, es que los estudios que se realizan para analizar cuáles son todas las vías, es que tienen que realizarse en situaciones diferentes, con células diferentes, y aún es muy temprano para decidir si es que el splicing tiene relación con la coevolución en essas perguntas. Muito bom, muito obrigado uma vez mais, doutora Flávia, doutora Mariana. Essas foram todas as perguntas. Uma vez mais, somos muito gratos pela companhia de vocês e a excelente apresentação que vocês tiveram conosco. A gente espera que nas próximas edições do evento possam nos acompanhar também, possam estar presentes e nos apoiar uma vez mais com uma apresentação ótima como vocês tiveram hoje. Muito obrigado uma vez mais e os melhores desejos para que vocês continuem com suas investigações. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada, é uma honra para a gente hoje, né, poder falar um pouquinho do Brasil para vocês e trocar essas experiências. Muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau.